Marcelo se remexeu, desconfortável, no assento. O ônibus chacoalhava pela estrada de terra. Ele estava a caminho da casa do seu tio João. Tio João morava em um pequeno vilarejo na beira de uma floresta vasta e escura. Marcelo sempre foi um menino da cidade. A ideia da floresta, especialmente à noite, o enchia de inquietação. O ônibus parou com um solavanco. Marcelo desceu, sentindo o peso da mochila em seus ombros. O ar estava frio e úmido, carregado com o cheiro de pinho e terra molhada. Tio João o esperava, com um sorriso afável no rosto. "Marcelo, como você cresceu!" ele exclamou, puxando-o para um abraço de urso que quase quebrou suas costelas. A lua pairava no céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre a floresta. A luz prateada criava sombras dançantes entre as árvores, dando vida a formas misteriosas. Era noite de lua cheia de colheita, explicou tio João. Uma noite especial que trazia consigo antigas lendas e mistérios. Uma época de fartura, mas também um momento em que o véu entre este mundo e o próximo se tornava tênue. Marcelo não era supersticioso, mas não podia ignorar a sensação de inquietação que sentia. Após o jantar, tio João contava histórias de sua juventude, sua voz ecoando pela pequena casa. As chamas da lareira lançavam sombras nas paredes, criando um ambiente ainda mais misterioso. Histórias de caçadas na floresta, de encontros perigosos com animais selvagens, de eventos estranhos e inexplicáveis. Cada relato era mais fascinante e assustador que o anterior. Marcelo ouvia educadamente, embora algumas histórias fizessem os pelos da sua nuca se arrepiarem. Ele tentava manter a calma, mas era difícil não se deixar levar pelo medo. "Existem coisas nesta mata, Marcelo", disse tio João, sua voz baixa e grave. "Coisas que você não acreditaria, coisas que só aparecem sob a luz da lua cheia. Mas não há nada a temer, contanto que você esteja em casa antes da lua estar alta no céu." A segurança da casa era um conforto em meio à escuridão. Enquanto adormecia, ele não conseguia se livrar da imagem da floresta, banhada pela luz inquietante da lua da colheita. A sensação de que algo o observava persistia, mesmo em seus sonhos. Na manhã seguinte, tio João anunciou que precisava ir ao vilarejo buscar suprimentos. "Preciso que você fique e cuide da casa, Marcelo", ele disse. "Volto antes do anoitecer." Marcelo passou o dia lendo, ocasionalmente olhando para a orla da floresta. Conforme o sol começava a se pôr no horizonte, uma onda de inquietação o dominou. Ele decidiu caminhar até a beira da mata, apenas para ver o caminho que tio João faria de volta. Ele seguiu a trilha já desgastada por um tempo, o ar ficando mais frio e úmido a cada passo. Ele se lembrou de tio João mencionando um atalho pela floresta. "É só seguir o riacho", seu tio havia dito. Marcelo hesitou, mas a curiosidade falou mais alto, e ele se aventurou mata adentro. A floresta havia se tornado silenciosa. O único som era o farfalhar das folhas sob seus pés e o murmúrio distante do riacho. A luz estava desaparecendo rapidamente, as árvores se fechando sobre sua cabeça como as grades de uma cela. Marcelo percebeu que havia cometido um erro. Ele deveria ter permanecido na trilha principal. Ele se virou para voltar, mas a trilha parecia ter desaparecido. Ele estava perdido. O pânico subiu em seu peito, seu coração batendo forte em seus ouvidos. Ele achou ter visto algo se mover nas sombras, um vislumbre de movimento além do limite de sua visão. Ele parou, prendendo a respiração, ouvindo. O som de algo se movendo pela vegetação rasteira. Algo grande. Algo o observando. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal. Um grunhido baixo cortou o silêncio. Estava perto. Perto demais. Marcelo se virou
seu coração martelando em suas costelas. De pé nas sombras, banhada pela luz pálida da lua crescente, estava uma criatura saída de um pesadelo. Era alta, facilmente 2 metros, coberta por uma pelagem espessa e emaranhada. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha não natural, fixos em Marcelo com uma fome que lhe causou arrepios na espinha. Seus dentes, longos e afiados como adagas, estavam à mostra em um rosnado. Marcelo cambaleou para trás, sua mente lutando para compreender o que seus olhos estavam vendo. Não podia ser real, mas, lá no fundo, uma parte primal de seu cérebro sabia a verdade. Aquilo não era um animal comum, era algo monstruoso. Ele correu mais que tudo ao se levanta. Não era hora de ficar esperando aquela coisa chegar mais perto. Porém, a criatura começou a correr atrás dele, rugindo e correndo o som das patas batendo contra o chão. Só dava a Marcelo a sensação de que ia ser pego, após um tempo correndo cheio de medo. Ele arriscou um olhar por cima do ombro, tentando ver se ainda estava sendo seguido. A criatura estava na orla da floresta, sua silhueta destacando-se contra a luz da lua, parecendo ainda mais ameaçadora. Ela parou por um momento então, com um rugido que sacudiu o chão, se virou e desapareceu de volta na floresta, deixando um rastro de medo. Marcelo não parou de correr até chegar à periferia do vilarejo, seus pulmões queimando e suas pernas quase cedendo. Ele desabou na beira da estrada, ofegante, seu corpo tomado por tremores incontroláveis, tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para trás, para a floresta, seu coração ainda batendo forte no peito, o medo ainda presente em seus olhos. A floresta estava escura, silenciosa, escondendo seus segredos sob a luz da lua, como se nada tivesse acontecido. Ele voltou para a casa do tio João, sua mente a 1000 por hora, seu corpo cheio de arranhões e contusões. Cada passo, uma luta. Ele entrou correndo pela porta, o alívio o inundando ao ver seu tio sentado perto da lareira, com uma expressão preocupada no rosto, mas também de esperança. Tio João explicou que a criatura que Marcelo havia encontrado era um lobisomem, um metamorfo, uma criatura de lenda, que há muito tempo assombrava aquelas terras. Tio João falou de maldições ancestrais, histórias passadas de geração em geração, de linhagens manchadas pela escuridão, segredos que poucos ousavam revelar, da besta que andava entre os homens, escondida nas sombras. Marcelo ouvia, seu ceticismo de menino da cidade desmoronando diante da convicção do seu tio, que falava com tanta certeza. Ele tinha visto a criatura com seus próprios olhos, uma visão que jamais esqueceria. Ele tinha sentido sua respiração quente em seu pescoço, ouvido seu rugido aterrorizante, um som que ecoava em sua mente. Ele sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que tio João estava dizendo a verdade. Que tio João estava dizendo a verdade, sem sombra de dúvida. O lobisomem é atraído pelo medo, pela vulnerabilidade, disse tio João, sua voz baixa e urgente, como se o próprio lobisomem pudesse ouvi-lo. Ele pode senti-lo em você, prová-lo em seu sangue, e isso o atrai. Você teve sorte desta vez, Marcelo, muito sorte. Ele estava brincando com você, testando seus limites. Da próxima vez, você pode não ser tão afortunado. Marcelo tremeu, sentindo o peso das palavras do tio, puxando o casaco com mais força ao redor do corpo, tentando se proteger do frio e do medo. Ele jamais esqueceria aquela noite, uma noite que mudaria sua vida para sempre. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essa história e ajude nosso canal a crescer. Ah, e lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.